Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje a gente recebe o escritor e editor irlandês Finian Cunningham, que também é autor do excelente livro Killing Democracy, o legado do imperialismo ocidental nas mudanças de regime e na manipulação da mídia. Finian, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Pascal. É um prazer estar no seu programa. Muito bom ter você aqui. E muito obrigado por ter escrito esse livro junto com alguns dos seus colegas. Quer dizer, tem outros autores ali também. E vocês realmente montaram um argumento muito forte para questionar o Ocidente quando ele diz: estamos aqui para defender a democracia, e lembrar de todas as vezes em que fez exatamente o contrário. Qual foi a sua motivação para escrever esse livro? E nesse processo, qual foi o seu principal aprendizado? Então a gente escreveu Killing Democracy ao longo do último ano. 4 outros colegas, Daniel Kovalik, Jeremy Kuzmarov, Ron Ridenour e Kay Jadnaw, todos jornalistas, escritores e autores muito respeitados em suas áreas. A nossa ideia era analisar toda a história das operações secretas de mudança de regime depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação da Carta das Nações Unidas, que proibia completamente, de forma explícita, qualquer tipo de violação dos assuntos soberanos de outros países. E todos os signatários da Carta da ONU haviam se comprometido com isso. Foi um compromisso público, grande e bem claro com esses princípios. Mas muito rapidamente, as potências ocidentais, por necessidade, acabaram tendo que inovar, criando uma forma disfarçada de violar a Carta da ONU. Quer dizer, essas potências eram potências imperialistas. Elas não deixaram de ser imperialistas só porque assinaram um documento muito nobre e proclamaram a democracia e o direito internacional. Então, por necessidade, tiveram que criar uma forma secreta de continuar seus negócios, um imperialismo disfarçado. E isso acabou inaugurando toda uma era de operações encobertas para alcançar seus objetivos imperialistas de controlar outros países. O que a gente descobriu, e acho que o que trouxemos de novo para essa discussão, foi como a mídia acabou sendo bastante cooptada nesse processo. Digo, a história das operações de mudança de regime já foi bem documentada por pessoas como William Blum, o falecido William Blum. Sabe, tem muitos outros, Stephen Kinzer, David Vine e vários grandes autores por aí. O que a gente quis analisar em especial, Pascal, foi o papel da mídia nesse processo, porque a mídia foi essencial para conduzir esse trabalho, essa nova política de operações de mudança de regime. E nos primeiros anos depois que a CIA foi criada, em 1947, a primeira prioridade deles, o que a gente chama de Operação Secreta Prioritária, foi conquistar o controle sistemático da mídia, tanto dentro dos Estados Unidos quanto na Europa. Isso permitiria e facilitaria todas as outras operações secretas de mudança de regime. Então, o controle da mídia é absolutamente fundamental, totalmente vital para todo esse esforço de operações de mudança de regime. Você começa com o caso do Allende, no Chile, e como Kissinger basicamente não tinha absolutamente nenhum respeito pela vontade democrática de todo um país da América do Sul. E esse é só um exemplo entre muitos casos em que um líder eleito democraticamente foi derrubado. O primeiro, provavelmente da era moderna da CIA, quando o MI6 meio que passou o bastão para a CIA, foi claro do Irã, em 53. Mas o que você descobriu que essas pessoas diziam sobre o fato de terem derrubado governos democraticamente eleitos? Quer dizer, justamente aquilo que eles afirmavam combater durante toda a Guerra Fria. Fosse em 53 ou 74, tanto faz. Eles sempre insistiram que estavam ali para defender a liberdade, certo? Então, como é que eles justificavam isso para si mesmos? E como a mídia costuma encobrir esse tipo de coisa?
Sim. Bom, quer dizer, eles não admitiram a primeira operação de mudança de regime, como você mencionou aí, Pascal, que foi em 1953, no Irã. Naquela época, os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram que o primeiro-ministro eleito do Irã, Mohammad Mossadegh, tinha que sair por causa da política dele de nacionalizar a indústria do petróleo. Isso estava tirando da Grã-Bretanha os enormes lucros coloniais que vinham dos campos de petróleo persas. Então, eles decidiram que Mossadegh tinha que ser deposto. Tudo foi feito de forma muito secreta. Eles só admitiram isso décadas depois. Hoje se sabe que a CIA e o MI6 participaram da derrubada do governo do primeiro-ministro Mossadegh. E isso só veio à tona muitos anos depois. Naquela época, tudo era muito secreto. Meio que não se falava abertamente sobre isso. Mas, para justificar uma certa participação no Irã, para desestabilizar o governo, a mídia teve um papel muito importante, essencial mesmo, para viabilizar essa política. Então a CIA e os britânicos infiltraram o Irã com milhões de dólares, uma quantia enorme para a época, em 1953, preparando o terreno para o golpe. E claro, incentivando vários grupos dentro do país a sair às ruas, a causar desordem, para desestabilizar a ordem social. E veja só, 73 anos depois, com os distúrbios no começo deste ano, a gente vê exatamente a mesma fórmula. Agentes e diferentes intermediários sendo usados para provocar o caos social no país. O que aconteceu em janeiro, lá no Irã, né? Quando teve aquele protesto e o Ocidente apoiou, trazendo todos aqueles painéis da Starlink, apoiando os grupos e tentando derrubar a economia. E o Sr. Scott Bessent ficou super orgulhoso disso, até se gabando. Ah, fomos nós que fizemos isso. Agora vão lá, povo do Irã, e derrubem o seu governo. É esse tipo de mentalidade, entende? E o Mossad e a CIA, abertamente, e o próprio Trump disse isso há algumas semanas, infiltraram armas no Irã para armar vários desses grupos. Então essa ideia de que foi um protesto pacífico, pró-democracia, olha, pode até ter começado como um protesto genuíno por causa das condições econômicas, mas foi rapidamente tomado, de forma bem deliberada, pela CIA e pelo Mossad. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pegar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. A mídia ocidental, nos distúrbios recentes, retratou aquilo como uma revolta pró-democracia, dizendo que o governo iraniano e as forças de segurança estavam reprimindo de forma brutal, matando pessoas. A mídia ocidental falava em 30, 40 mil manifestantes. Mas segundo os números iranianos, e isso foi confirmado por pesquisadores independentes, o número de mortos foi algo em torno de 3 mil. E muitos desses 3 mil eram policiais, que foram mortos a tiros, de forma violenta. Além disso, centenas de prédios foram incendiados, ataques com fogo mesmo. Agora, a mídia ocidental, claro, cumpre esse papel de tentar limpar a imagem de tudo isso e distorcer a situação, apresentando como se fosse uma repressão impiedosa do regime, esse regime tirânico, como eles costumam dizer. Eles têm feito muito isso recentemente, em relação ao Irã. Mas 73 anos antes disso, lá em 1952, 53, a mídia ocidental já tinha feito algo muito parecido, retratando a situação no Irã de um jeito que favorecia a agenda do Ocidente, a agenda da CIA, a agenda do MI6, para derrubar o governo. Quer dizer, eles mostravam o governo de Mossadegh como se estivesse perdendo o controle, como se ele fosse, sabe, meio maluco, como se tivesse enlouquecido. Diziam que ele era perturbado, que era instável, que estava meio que perdendo o controle da sociedade.
E também mostravam que isso estaria deixando o Irã, digamos, vulnerável ao domínio soviético, à infiltração, ou até à tomada do país pela União Soviética, o que não era verdade. Então a mídia teve um papel muito importante em criar esse tipo de contexto que permitia todo tipo de violação ou infiltração secreta na sociedade iraniana. E os dois episódios, o de 1953 e o mais recente, agora em 2026, foram muito parecidos. Exatamente o mesmo modo de operação da mídia, moldando os acontecimentos para se encaixarem na política de mudança de regime. Olha, Pascal, uma coisa bem reveladora. Se a gente olhar para a cobertura da mídia sobre o Irã em 1951-52, a imprensa americana, naquela época, era até bem favorável ao Mossadegh. Ele era visto e retratado como um nacionalista que tinha uma reivindicação legítima de nacionalizar a indústria do petróleo. E houve um momento, quando ele foi às Nações Unidas, em setembro ou outubro de 51, em que a mídia ocidental, especialmente a americana, era realmente simpática ao Mossadegh e à causa dele. E, ao mesmo tempo, mostrava bastante desprezo pelos britânicos, aquela velha potência colonial, e pelos interesses que eles tinham ali. Aí, quando Eisenhower virou presidente, em 52, ele foi eleito em 52, entrando em 53, seria o primeiro ano dele no cargo. Churchill, que era o primeiro-ministro da Grã-Bretanha na época, usou de forma muito inteligente vários tipos de argumentos sobre a União Soviética e os medos da Guerra Fria. Ele explorou bastante esses medos. E ele encontrou ouvidos bem dispostos dentro do governo Eisenhower. Os irmãos Dulles, Allen Dulles, que era o diretor da CIA, e o irmão dele, John Foster Dulles, que era o secretário de Estado, basicamente o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores. Os dois eram fortemente ideológicos, com aquele perfil típico de guerreiros da Guerra Fria, intervencionistas, quase neo-imperialistas. Então eles estavam bem abertos ao apelo de Churchill de que a gente precisa fazer alguma coisa em relação a esse governo Mossadegh no Irã. Mas naquela época, Pascal, e isso é realmente importante, a mídia dos Estados Unidos mudou completamente de postura, como se alguém tivesse virado uma chave. Antes, em 51, 52, eles faziam uma cobertura favorável do Mossadegh. Aí, quando o governo Eisenhower decidiu, junto com os britânicos, entrar numa operação de mudança de regime, a mídia passou a atacar o Mossadegh e a espalhar todo tipo de acusação absurda contra o governo dele. Só isso já mostra que existe um controle muito sistemático e institucionalizado da mídia. Porque toda a imprensa, do New York Times, a Newsweek, a revista Time Life, todos os jornais, toda a mídia dos Estados Unidos, mudou de posição de um dia para o outro e passou a tratar o Mossadegh com hostilidade. E isso é um sinal claro de controle institucionalizado. How do you think that happened? Because Chomsky and Como você acha que isso aconteceu? Porque o livro Manufacturing Consent, do Chomsky e do Herman, só foi lançado uns 25 anos depois. Ele fez a análise dele lá nos anos 70 e depois nos 80, sobre como o sistema seleciona quem é mais obediente e quem segue as narrativas e por aí vai. Mas o ambiente da mídia nos anos 50 nos Estados Unidos é algo sobre o qual eu realmente não sei muito. Quer dizer, você encontrou provas de que havia campanhas de influência sistemáticas do governo nos diferentes jornais e veículos para direcionar o que deveria ser noticiado? Exatamente, Pascal. A gente fala sobre isso, se não me engano, no capítulo 7. A principal operação secreta, na época, tinha como objetivo assumir o controle da mídia dos Estados Unidos e da Europa, logo depois que a CIA foi criada, em 1947. Tinha pessoas como Frank Wisner, que era assistente de Allen Dulles, o diretor. O Frank Wisner era... Bom, muitos desses caras vinham da Segunda Guerra Mundial, trabalhavam na inteligência militar. Eles tinham estudado a propaganda nazista, as técnicas de propaganda,
e continuaram, depois da guerra, desenvolvendo esses métodos de controle de narrativa na mídia, de controle de propaganda. O Frank Wisner era a principal figura da CIA envolvida com relações na mídia. E a CIA, de forma muito deliberada e metódica, começou a implementar uma política para cooptar todos os grandes executivos de mídia dos Estados Unidos. Media executives in the United States. Now, the other thing, Pascal, was that these media executives were Agora, o outro ponto, Pascal, é que muitos desses executivos de mídia também eram antigos executivos da Segunda Guerra Mundial. Tinham trabalhado na inteligência militar, gente como William Paley, da CBS, e Charles Douglas, da revista Time Life. Eram velhos camaradas ou colegas de Wisner e Dulles, da época militar, do OSS, o Escritório de Serviços Estratégicos, que foi o antecessor da CIA. Então todos eles eram muito experientes, próximos, e tinham uma relação bem colegial. Iam aos mesmos jantares. Havia um grupo chamado Georgetown Set, em Georgetown, um bairro de Washington, D.C., onde muitos desses diplomatas, agentes de inteligência e profissionais da mídia moravam, frequentavam as mesmas festas e participavam dos mesmos debates. Eles compartilhavam uma visão ideológica muito parecida sobre o mundo, e os profissionais da mídia viam como um dever patriótico atender aos pedidos do governo. Então não era como se houvesse um conflito de interesse ético. Tipo, sabe, supostamente somos jornalistas independentes, os fiscais dos abusos do governo, e precisamos manter distância dos braços de inteligência, ou algo assim. Não tinha nada disso, pelo que eu pesquisei. Dá para perceber que não havia nenhuma hesitação, nenhuma reserva em se tornarem, na prática, ferramentas da CIA. Eles participaram conscientemente desse esforço para controlar a mídia, as informações que o público receberia. E muitos pesquisadores chamaram essa política de Operação Mockingbird, em que a CIA teria infiltrado deliberadamente a imprensa por meio de seus amigos em cargos executivos. Deliberately infiltrate the media through their executive friends. They would also recruit key journalists in the newspaper. Eles também recrutavam jornalistas importantes nos jornais, nas rádios e nas emissoras de televisão, correspondentes estrangeiros, colunistas de opinião, repórteres que trabalhavam fora do país. Então havia, sabe, uma política bem deliberada de recrutar essas pessoas. E eles recebiam pagamento, claro, um tipo de mesada da CIA, além do salário que já ganhavam na mídia. Hoje isso parece quase absurdo, mas pessoas como William Paley, da CBS, tinham uma linha direta com Allen Dulles, da CIA. A CBS, o Columbia Broadcasting System, é comparável, digamos, à ARD na Alemanha ou à BBC no Reino Unido, ou seja, o principal canal de notícias. E o diretor da CIA, Allen Dulles, tinha uma linha direta com William Paley, da CBS, e com seus sucessores. Além disso, pessoas como, sabe, o Arthur Sulzberger, dono do New York Times, eram muito amigos do Allen Dulles. E a família Sulzberger continuou sendo dona do New York Times. Então existia uma relação muito próxima, quase íntima, ideológica mesmo, entre essas pessoas e a CIA. E quando a mídia recebia pedidos para seguir a narrativa que a inteligência queria, uma certa história sobre o Irã, ou sobre a Guatemala, sobre o Jacobo Arbenz, que foi derrubado um ano depois do Irã, em 1954, a CIA e o Departamento de Estado basicamente cooptavam a imprensa. Diziam, olha, essa é a história que queremos que vocês contem sobre essas pessoas, que são fantoches, que não são confiáveis, que são malucos ou o que for. E a mídia aceitava fazer isso, com bastante disposição. E isso acabou criando uma espécie de aceitação pública, ou, como diriam Chomsky e Ed Herman, uma fabricação do consentimento, uma aceitação ou conivência pública com políticas de infiltração e desestabilização. Agora, como eu disse, Pascal, não foi algo admitido abertamente, tipo, estamos infiltrando esses países. Isso só veio à tona anos depois. Mas o simples envolvimento nesses países, mesmo de forma encoberta, foi possível graças à cobertura complacente de Smallstep. So, is it fair to say that Então dá para dizer que sempre que acontecia uma dessas revoltas e isso aparecia na mídia, era mostrado como algo geralmente positivo, tipo, é a libertação do povo,
ou qualquer que fosse o nome, o que o Shah estava supostamente fazendo, ou o que o Pinochet estava fazendo, certo? Acabando com os comunistas e por aí vai. Isso era mostrado de forma positiva, não era? Porque, claro, o interesse era manter uma relação próxima com quem viesse depois. Mas quando acontecem revoltas de verdade, que acabam gerando uma situação geopolítica desfavorável, como a próxima Revolução Iraniana, em 79, aí pronto, vira um escândalo em torno daquela revolta, não é? Então essa seria, digamos, a regra geral que a gente pode usar para entender quais desses momentos de levante foram fabricados e quais realmente nasceram de forma genuína, de baixo para cima. Sim, eu acho que sim, com certeza. Acho que existe uma correlação muito próxima. Quer dizer, a gente teve, por exemplo, para colocar isso num contexto atual, o governo de Kiev, do Volodymyr Zelensky. Ele cancelou as eleições há 2 anos. É um presidente por tempo indeterminado, um chamado presidente. Mas o regime dele, eu chamaria de regime, está completamente tomado pela corrupção. É uma corrupção desenfreada envolvendo seus assessores e apoiadores mais próximos. E, obviamente, ele mesmo deve estar envolvido, ainda mais quando o chefe de gabinete dele, Andriy Yermak, está para ser preso e acusado de corrupção. Estamos falando de algo enorme, de centenas de milhões de dólares ou euros em corrupção. Mesmo assim, a mídia ocidental insiste em retratar o Zelensky como um tipo de herói, um defensor da democracia e da segurança europeia, e simplesmente ignora completamente a corrupção desenfreada dele. É um exemplo claro de como a mídia do Ocidente tenta tornar o regime em Kiev e as pessoas ligadas a ele aceitáveis ou até simpáticas ao público ocidental. Tudo para justificar o envio contínuo de centenas de bilhões de dólares e euros para sustentar esse regime. Quer dizer, olha o que aconteceu recentemente em Starobelsk, na região de Lugansk. O colégio foi atacado por cerca de 16 drones e 21 estudantes morreram, a maioria meninas adolescentes. Isso aconteceu no território russo de Lugansk, que, como a gente sabe, se juntou à Rússia, há o quê? Uns 2 ou 4 anos, num referendo. De qualquer forma, a mídia ocidental praticamente não deu atenção a essa atrocidade. Pelas circunstâncias, dá para dizer, com bastante plausibilidade, que foi um ataque deliberado. 16 drones, em 3 ondas, atingindo um dormitório universitário e matando 21 pessoas, em sua maioria adolescentes. Agora, a mídia ocidental deu absolutamente zero cobertura a isso. E, na verdade, o pouco que noticiaram foi para destacar a versão de Kiev, do lado ucraniano, dizendo que, não estavam mirando uma faculdade, e sim centros militares russos, o que não tem nenhuma evidência. Então, mais uma vez, a mídia cumpre esse papel essencial de limpar a imagem dos seus aliados, dos regimes que o Ocidente apoia, e, por outro lado, ampliar os supostos crimes dos inimigos. A mídia faz isso o tempo todo. So the media play this role all the time. It's just fascinating that it works all the time. I mean, É impressionante como isso sempre funciona. Quer dizer, a narrativa ocidental do Sr. Zelensky dizia, claro, que aquela escola era, na verdade, um centro de treinamento para pilotos de drones, né? As pessoas que aprendem a pilotar drones com visão em primeira pessoa para enviar para a Ucrânia. Aí você fica se perguntando, quando lê que isso aconteceu em Lugansk, que basicamente ainda é uma área de linha de frente da guerra, como é que os russos seriam tão burros a ponto de colocar uma escola para treinar pilotos de drones bem ali, ao alcance mais fácil dos ucranianos para atacar? O nível de estupidez envolvido nessas narrativas me chama muito a atenção. Mesmo assim, elas ainda funcionam. Funcionavam antigamente e continuam funcionando hoje. Agora, quando a gente compara com a forma como a propaganda soviética funcionava, quer dizer, o ponto é que uma grande parte da população, talvez 80%, 90%, entendia que aquilo era propaganda. Eles sabiam que era a linha do partido e que a realidade provavelmente era diferente. Mas no Ocidente, o sucesso está justamente em conseguir apresentar a propaganda como se fosse a própria realidade.
E uma boa parte da população simplesmente engole isso por completo. And a good part of the population just swallows it whole. Mm, mm. Yeah, it's really astounding. É realmente impressionante, Pascal, e muito sinistro, esse tipo de controle da percepção pública, esse controle mental, essa lavagem cerebral. O sistema ocidental é muito sofisticado, porque ele cria a ilusão de livre escolha, de independência. Quero dizer, eles fizeram um trabalho muito bem feito em desenvolver um sistema de lavagem cerebral. Um sistema de propaganda que não parece ser um sistema de propaganda. Você precisa olhar bem de perto para conseguir perceber. É um sistema muito enganoso. Mas eu acho que, apesar dessa sofisticação, há uma consciência crescente entre o público ocidental sobre o fracasso de que a mídia é, na verdade, um sistema de propaganda. E isso graças ao surgimento do que eu chamaria, ou do que outros chamariam, de mídia alternativa, como o seu próprio canal, por exemplo. Você tem uma base enorme de seguidores, algo em torno de 500 mil inscritos, e tantas outras pessoas também. Subscribers, so many other people. 300,000. 300 mil, mas a gente tem a grande tradução também. E o Glenn Deason tem 500 mil. E a gente está crescendo, está crescendo. We're growing. So Yeah, yeah. There's a plethora of great sources. Sim, hoje existe uma infinidade de ótimas fontes de informação, fontes alternativas, fontes críticas. O Glenn Deason, você, o juiz napolitano nos Estados Unidos, a Rachel Blevins, que tem um ótimo programa, e um amigo meu, e seu também, o Stas Krapivnik, que está lançando um excelente podcast quase todo dia. Então há uma conscientização crescente, e isso é só uma pequena parte da enorme quantidade de organizações independentes e meios de comunicação críticos que existem por aí. E esse é um avanço enorme, um desenvolvimento importante nos últimos anos, que está informando o público ocidental de forma adequada e permitindo uma visão mais crítica sobre o sistema de propaganda. Perspective on the propaganda system. I think for decades the Western media enjoyed a total monopoly. Eu acho que por décadas, a mídia ocidental teve um monopólio total sobre a narrativa. Havia uma espécie de suposição pública de que, bom, tudo que a BBC ou o New York Times dizia era verdade absoluta. Mas isso mudou completamente. E olha, os números de assinantes mostram isso. A chamada mídia ocidental tradicional, a mídia do establishment, o sistema de propaganda, está perdendo público de forma acelerada. Gente que lia ou ouvia regularmente. Isso mostra um colapso total da autoridade dela, da legitimidade degradada que as pessoas achavam que eles tinham. In their legitimacy, their perceived integrity. And meanwhile, you've got this, exciting. Enquanto isso, a gente vê esse desenvolvimento empolgante e importante de uma mídia independente e crítica crescendo, como seu próprio canal. Eu acho que isso é algo significativo, uma verdadeira mudança de cenário. Agora, claro, ainda não é o bastante. Ainda existe esse controle de propaganda por aí, que é muito tóxico e tem um efeito bem sombrio sobre a percepção pública. Ainda há muito controle dentro do que chamam de establishment ocidental. A gente ainda tem muito controle. Isso precisa ser admitido e reconhecido. Mas eu acho que não é mais tão amplo quanto era antes. Eles estão perdendo a capacidade de controlar a narrativa. They're losing their ability to control the narrative. I would hope so. I mean that Eu espero que sim. Quer dizer, ou melhor dizendo, essa é a única esperança. Por outro lado, porque o sistema imperial, e aqui a gente precisa voltar a outra parte sobre a qual você escreveu, sobre isso ser, claro, parte da forma como o Ocidente tem funcionado como império, esse sistema imperial precisa reprimir isso. Este canal, outros canais, o fato de que, por enquanto, as redes sociais ainda são relativamente livres, tudo isso precisa ser controlado se o sistema quiser sobreviver. Então ele tem que seguir por esse caminho. E é por isso também que eu espero ser nos próximos anos, talvez meses, apagado em algum momento. Porque isso precisa acontecer. Deleted at some point because it must happen. And the weird thing is that E o curioso é que quando isso acontece nos Estados Unidos e na Europa, mais ou menos ao mesmo tempo, no momento, não são os europeus que estão impedindo, são os americanos. É a primeira emenda nos Estados Unidos que impede, junto com essa crença na liberdade absoluta de expressão.
Mas, quando essa represa se rompe, a liberdade de expressão, infelizmente, também não tem muitos amigos, nem na Rússia, nem na China, certo? É algo que simplesmente vai passar por cima dessa sociedade, ou do chamado Ocidente coletivo, e infelizmente pode acabar desmoronando. Embora talvez esse seja o momento em que algumas pessoas também percebam que algo mudou de forma significativa. Porque essa parte da democracia, a liberdade de expressão, é provavelmente uma das mais visíveis, não é? Probably one of the most visible parts, isn't it? Yeah. Well, we are entering Olha, a gente está entrando num momento muito perigoso e sombrio, Pascal. Um tempo em que o seu canal pode ser tirado do ar, e muitos outros também, por causa de tudo isso. O papel que você tem desempenhado é decisivo. Informar as pessoas, fazer com que pensem de forma crítica, desafiar o sistema, a mídia tradicional corrompida e os poderes políticos. Então, é de se esperar que venha algum tipo de repressão, um esforço bem determinado para silenciar qualquer ameaça ao sistema. E você mesmo passou por isso há poucas semanas. Eu vi que o seu canal foi suspenso pelo YouTube por um tempo, e depois você conseguiu colocá-lo de volta no ar. Mas isso mostra bem como a liberdade de expressão é frágil, né? Que ela pode ser cortada a qualquer momento, ao simples capricho de quem controla o sistema. by the people who control the system. Então, é uma batalha. A gente está numa batalha muito perigosa. Eu também acho, Pascal, que não se trata só de mídia, de expressão e de informação livre. Quer dizer, isso é uma parte essencial, claro, mas eu acho que também tem a ver com o sistema de classes. Os trabalhadores estão sendo totalmente esmagados nas suas condições. Eu vejo aí nos Estados Unidos, por exemplo, os trabalhadores da indústria automotiva ganhando salários muito menores do que ganhavam antes, há uns 15 anos. Existe uma guerra de classes acontecendo para oprimir os trabalhadores e, ao mesmo tempo, desviar o nosso dinheiro público, os nossos impostos, para sustentar regimes como o regime neonazista em Kiev e o regime israelense, entre outros. Então, sim, há uma guerra de classes em curso. Em casa e também no exterior, isso já está sendo expresso. Então a reação não vai ser só sobre a gente defender princípios éticos de liberdade de expressão. Vai haver um choque de opiniões, trabalhadores contra o sistema capitalista. Isso precisa fazer parte de toda a transformação. O próprio sistema vai ter que ser enfrentado, vai ter que ser desafiado pelos trabalhadores, por necessidade, pelas condições materiais em que vivem. Isso vai fazer parte desse embate de sistemas, desse confronto que está se aproximando. Não se trata apenas de fechar meios de comunicação. É sobre as próprias condições de vida da grande maioria das pessoas nas nossas sociedades. Trabalhadores que dependem do salário para poder viver. Tá ficando cada vez pior para eles, em toda a Europa e também nos Estados Unidos. Eu acabei de publicar uma conversa com um podcaster americano, um homem negro, que disse, olha, a população negra dos Estados Unidos, na verdade, não está se beneficiando em nada com todo esse excesso imperial. Se pelo menos essas pessoas trouxessem uma parte disso para casa e distribuíssem um pouco do que ganham, mas não fazem isso. Quer dizer, há tão pouca consideração pelo cidadão comum, aqui, no Irã, em todo lugar, que sinceramente a essa altura, a questão é quanto tempo vai levar para essa solidariedade de classe entre fronteiras realmente começar a crescer. Mas parece que esse também é um dos caminhos inevitáveis. Agora, deixa eu te perguntar sobre esse termo imperialismo. Por que você usa o imperialismo como uma lente para analisar as operações de mudança de regime? E na sua visão, em que ponto do imperialismo ocidental a gente está hoje? Ou em que estágio de desenvolvimento do imperialismo? Or the development of imperialism? Good question, Pascal. Boa pergunta, Pascal. Olha, eu acho que dá para dizer que o imperialismo nunca parou. Ele meio que passou do imperialismo clássico para um período de algo que parecia uma democracia. E depois da Segunda Guerra Mundial, veio a Carta das Nações Unidas, que foi criada com todos aqueles princípios lindos e nobres de igualdade entre as nações, de não interferência e de proibição explícita da agressão.
Aí a gente entrou naquele período de imperialismo disfarçado, uma expressão criada, se não me engano, pelo historiador americano Chalmers Johnson. Então, a partir de 1945, nas décadas seguintes, foi esse tempo de imperialismo oculto, um imperialismo às escondidas. Mas eu acho que o que a gente está vendo agora, especialmente sob o governo Trump, é um tipo de neo-imperialismo, um imperialismo escancarado mesmo. Não tem por que disfarçar isso, nem tentar camuflar as ideias ou os motivos imperialistas. É simplesmente um retorno a uma conduta imperialista aberta, em que se pode ameaçar nações à vontade, como Trump fazia com Cuba, com a Groenlândia e com qualquer outro que cruzasse o caminho dele. E sabe, bombardear o Irã sem provocação alguma. Quer dizer, voltamos a uma espécie de barbárie da era clássica do imperialismo, em que a força é o que vale, com total desprezo pelo direito internacional ou por qualquer tipo de respeito a regras ou princípios internacionais. Então, é basicamente um imperialismo aberto, um neo-imperialismo. Quer dizer, o imperialismo, Pascal, como você bem sabe, é uma parte essencial das economias capitalistas ocidentais. É sobre ter controle dos recursos, das cadeias de suprimento, dos mercados, das forças de trabalho. Tudo isso faz parte do sistema capitalista, que existe para garantir o controle sobre os recursos. E enquanto a gente tiver um sistema capitalista funcionando, em benefício de poucos, sempre vai haver um componente de força militar ligado a isso, ou seja, um controle imperialista, para sustentar esse sistema econômico tão poderoso e, de certa forma, inaceitável. Isso vai continuar existindo enquanto vivermos num mundo em que poucos tentam dominar a maioria por causa dos próprios interesses econômicos. É interessante, porque o imperialismo sempre precisa se vender, né? Ele tem que se vender para a própria população. Tipo, porque isso é bom. Antes da Segunda Guerra Mundial, lá no fim do século XIX, começo do XX, a ideia era o tal do fardo do homem branco, né? Vamos civilizar o mundo. Que ideal nobre. Aí vieram, claro, os períodos das guerras mundiais, que eram basicamente sobre quem mandava mais em qual lugar. E pronto. Depois disso, de repente, tudo passou a ser envolto na linguagem da Guerra Fria, né? Quer dizer, Mossadegh, depois o Allende, a Guatemala e tantos outros. Tudo feito dentro daquela lógica de não, estamos defendendo a democracia, a liberdade e tudo mais. E a gente estava lutando contra o comunismo, porque que objetivo mais glorioso poderia existir do que combater os comunistas do mal, né? E quando isso acabou, veio aquele famoso discurso do Reagan, que já no fim do mandato, já de saída, quando dava para ver o degelo e o fim da Guerra Fria sendo negociado, ele disse: o futuro das Forças Armadas dos Estados Unidos será aquele em que o punho de ferro do país estará coberto por uma luva de veludo de humanitarismo. E foi exatamente o que aconteceu. Todas as grandes mudanças de regime que vieram depois, incluindo, claro, a fragmentação da Iugoslávia, todas as intervenções e a Primavera Árabe, vieram envoltas nesse discurso de humanitarismo. Mas isso também está chegando ao fim. Quero dizer, a guerra na Ucrânia, a guerra com o Irã, a intervenção na Venezuela, já não são mais feitas sob aquele roteiro humanitário, né? Aquela ideia de responsabilidade de proteger e tudo mais praticamente foi deixada de lado, certo? Eles abriram mão disso. Então, o que é nesse momento que você acha que ainda sustenta essa ideia para o público em geral? Por que as pessoas na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, não estão todas nas ruas dizendo chega? Ainda tem alguma coisa que mantém tudo isso em andamento.
Boa pergunta, Pascal. Então deixa eu tentar organizar um pouco as ideias para responder isso. Mas voltando um pouco, sim, você tem razão. Acho que a gente já falou sobre isso. Chegamos a uma fase agora em que é puro imperialismo. Não tem mais necessidade de fingir ou criar algum tipo de pretexto. Esse foi o período que a gente abordou naquele livro, Matando a Democracia, de 1945 até bem recentemente. Era o imperialismo disfarçado. Operações secretas que precisavam ser feitas com todo tipo de mentira sofisticada e pretexto, sustentados pela mídia. Agora, a gente chegou num ponto em que é pura e simples agressão aberta contra qualquer país que, enfim, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, principalmente os europeus, decidam atacar. Por que isso ficou tão escancarado? Bom, eu diria que anos ou até décadas de impunidade acabaram gerando uma certa arrogância, uma crença completamente ilusória de que eles podiam fazer o que quisessem, até cometer atrocidades, sem consequências. É o comportamento típico de um reincidente. Eles foram desenvolvendo, ao longo de décadas, esse sentimento de impunidade, com todas essas violações que a mídia, sem dúvida, ajudou a encobrir. E isso acabou criando uma atitude de total impunidade. Acho que isso é parte da questão. Outra parte é que as potências econômicas ocidentais estão sob pressão por causa desse mundo multipolar, com a ascensão da China e de outros centros de poder. Os próprios sistemas econômicos deles, os sistemas capitalistas ocidentais, dá para dizer objetivamente que estão fracassando. As dívidas enormes desses países, a desigualdade gigantesca. Esses sistemas não estão conseguindo garantir condições sociais decentes para suas populações. E diante disso, acho que surge uma certa desesperação para tentar manter algum tipo de domínio hegemônico no mundo. Então, o que ainda dá a eles alguma força é o poder militar, especialmente os Estados Unidos. E eu acho que isso é, de certa forma, um ato de desespero, uma tentativa de conter e reverter o declínio do poder deles. Eles estão usando a força militar de um jeito desesperado, tentando moldar o mundo que querem pela força bruta. E por causa disso, a gente vive uma situação de agressão aberta, de uso de violência militar e assassinatos em massa. Uma completa falta de respeito às leis, um comportamento de Estado fora de controle, que reflete o desespero do momento em que estamos. É assim que eu descreveria. Como é que a mídia, aí na sua região também, tipo na Irlanda e no norte da Europa, tá cobrindo tudo isso? Porque eu lembro de uma época em que, sabe, a mídia tentava mostrar os políticos como os adultos na sala, né? De um jeito meio entediante até. Aquelas pessoas que sabem o que é bom, mas que tudo é complicado. E Milosevic era o vilão. As negociações eram difíceis e por aí vai. Mas eram os adultos. E pronto. Pois é. O Donald Trump acabou com isso, não foi? É como se ninguém em sã consciência pudesse olhar para ele e ver um adulto. Como você acha que isso está mudando a percepção da política, o jeito como a liderança ocidental atual está se comportando? O comportamento do Trump, em outras palavras. O comportamento do Trump, mas também o que a gente vê vindo da Europa, como a Ursula von der Leyen, a Kallas. E olha, tem muita coisa absurda sendo dita. Quero dizer, a ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, foi uma vergonha nacional por todas as bobagens que falou. E agora tem um monte de gente assim nesses círculos de elite. É sério, eles estão apodrecendo por dentro também, sabe? Todo esse sistema imperial, como é que a gente pode chamar? Os recursos humanos do sistema imperial. Parece que eles não têm mais gente competente. Um sistema desses não pode se sustentar com esse tipo de liderança, a não ser que seja algum plano maligno para enganar todo mundo. E no fundo, eles sejam brilhantes. Mas, sinceramente, eu duvido muito disso. É. Sim, eu entendo o que você quer dizer, Pascal. Quer dizer, sim, o nível,
o calibre da liderança política é simplesmente assustador em toda a Europa e também nos Estados Unidos. Veja só, a von der Leyen, a Kaja Kallas e aquela que chamam de principal diplomata da União Europeia, que recentemente veio com essa ideia de que tentar fazer diplomacia com a Rússia seria uma armadilha do Kremlin. É inacreditável. É uma degeneração completa de qualquer tipo de liderança política ou de qualidade no pensamento político. Quando a gente pensa em figuras como Gerhard Schröder, o ex-chanceler alemão, essas pessoas pareciam gigantes comparadas com o que temos hoje. Giants compared with what we've got at the minute. How do you explain that phenomenal kind of decline? Como você explica esse tipo de queda fenomenal nos padrões políticos? Olha, eu não sei. Dá para perguntar. Será que essas pessoas estão todas sendo chantageadas? Toda essa coisa do Epstein, o fenômeno, o escândalo. O que será que a inteligência, o chamado estado profundo, tem sobre essas pessoas para que elas sejam tão obedientes, tão, digamos, servis? Será que existe algum tipo de sistema de chantagem? É bem possível. Muitos desses políticos, sem dúvida, estão muito comprometidos. E também acho que tem a questão do treinamento ideológico. Muitos deles foram moldados dentro dessas agências, instituições e fóruns ligados ao Estado profundo. Quer dizer, eles acabaram ficando, sabe, tomados por esse tipo de conceito propagandístico e não conseguem pensar de outro jeito quando o assunto é, por exemplo, a Rússia. É uma russofobia profunda, uma incapacidade de enxergar a Rússia de outra forma, sua história, seu papel, de maneira realmente objetiva. Então, o tipo de formação ideológica, ou o histórico dessas pessoas, mostra que elas estão, de fato, meio que doutrinadas pelo sistema. E pelo que eu vejo, não parece haver nenhum político alternativo, com uma postura realmente independente e crítica, surgindo dentro desse sistema político. A mídia, a grande mídia tradicional, Pascal, em toda a Europa, e especialmente na Irlanda, é simplesmente deplorável. É absolutamente deplorável. Quero dizer, eles não têm nenhuma independência. A mídia irlandesa basicamente repete o que recebe do New York Times, da CNN ou da BBC. A mídia oficial irlandesa, a mídia estatal, é totalmente propagandística quando se trata da Ucrânia, quando se trata do Irã. A cobertura deles sobre os protestos no Irã, falo da mídia irlandesa, seguiu a narrativa de que o regime iraniano, como eles chamam, teria feito uma repressão em massa, um massacre brutal, matando 30 mil manifestantes, sem qualquer tipo de verificação disso. Mas isso é só repetir, sabe, a narrativa do New York Times. Existe um sistema, eu acho, na mídia toda, meio derivado, entende? Então os grandes veículos, como o New York Times, a BBC e o Guardian, eles meio que lançam a narrativa. E é disso que o nosso livro trata, de como a CIA, o M6 e esse pessoal focaram muito nos principais atores da mídia, nesses veículos que depois espalhavam, que formavam a história, a narrativa que os outros meios menores mais abaixo na cadeia acabavam seguindo. E dá para ver isso claramente na mídia irlandesa. Eles simplesmente pegam o que o New York Times, a CNN, o Washington Post, a BBC estão dizendo e repetem tudo com sotaque irlandês. É patético o nível de conformismo com a propaganda. Então, como resultado, a cobertura da mídia irlandesa acaba basicamente repetindo a propaganda americana em relação ao Irã e depois a propaganda do próprio governo irlandês. Eles sancionaram a embaixada iraniana aqui em Dublin, declararam o embaixador iraniano persona non grata. Sinceramente, é patético. Simplesmente patético. The hopeful sign of the hopeful thing is, Pascal, that a lot of people, as far as I can tell, ordinary citizens, civilians, would see that and are cognizant of this pathetic Irish media, conformity with the propaganda system. People are aware
in significant numbers, that the media is a system of lies, of distortion, and is pathetic, and would have contempt for the Irish state media and papers like the Irish Times, which is so Comparável ao New York Times nos Estados Unidos ou ao London Times no Reino Unido. Mas o Irish Times é só um clone, sabe? Um eco do que vem da propaganda dos Estados Unidos ou da Grã-Bretanha. that's coming out of the US or Britain. So absolutely, no credibility. Então, assim, absolutamente nenhuma credibilidade, mesmo que tenham aquela aura, sabe, do Irish Times. Eu, na verdade, cheguei a escrever para eles há muitos anos, mas hoje eu jamais pensaria em escrever um artigo para esse jornal. Seria inconcebível. Não só porque eu não teria o menor interesse, mas porque eu simplesmente não tenho respeito nenhum por eles. E além disso, não há a menor chance de que estivessem abertos a um ponto de vista como o meu. E é justamente por isso que a gente vê o crescimento da mídia alternativa e independente. Yeah, no, this is definitely something like. Não, isso aqui é realmente algo. Tipo, também tem esse isolamento, né? A grande questão para mim e eu não tenho como responder, o tamanho da bolha em que a gente tá. Meu melhor palpite é que existe uma bolha global aqui no YouTube, de algo entre 10 e 15 milhões de pessoas em potencial. Pessoas que compartilhariam esse conteúdo e que naturalmente também clicariam para assistir o próximo. Porque quando você sai da bolha, chega naquele público que vai dizer automaticamente, não quero ver essa besteira conspiratória. Sai daqui, eu quero ver minhas fontes confiáveis da BBC. Então, a pergunta é, qual é o tamanho dessa bolha? E será que ela está crescendo ou não? Porque o risco, claro, é que isso seja uma câmara de eco que fica ali parada, enquanto o mainstream continua sendo mainstream. Quer dizer, essa câmara de eco pode simplesmente ficar flutuando por aí, no ar, no éter digital, para sempre. Isso politicamente não tem muito impacto. Mas, se o negócio estiver crescendo, aí sim pode haver uma chance. E isso é algo que, na verdade, eu nem sei como abordar de forma metodológica para pesquisar se está crescendo ou não. Porque é difícil dizer, quem é que recebe isso? É muito mais fácil com a mídia tradicional, com os jornais clássicos e tudo mais, porque aí você sabe quantas pessoas ligam à TV ou têm uma assinatura de jornal, certo? Então, dá para saber até onde aquilo chega. Já com o YouTube, e especialmente com a nossa bolha dentro do YouTube e afins, é bem mais difícil ter uma noção disso. Enfim, talvez um último ponto. Tem algo que a gente não abordou e que, em termos de enfraquecer a democracia, seja realmente importante ter em mente? Algo que você desenvolveu no livro e que gostaria de comentar rapidamente. Acho que a gente cobriu tudo, Pascal. Muito obrigado por me receber. Espero ter levantado alguns pontos que interessaram aos seus ouvintes. Durante uma turnê de lançamento do livro, alguém fez uma observação interessante. A pessoa disse, como é que você pode matar algo que nunca existiu? Querendo dizer, será que alguma vez existiu uma democracia? E é uma boa pergunta. Na verdade, é isso que o livro tenta mostrar. Que a era imperialista, que durou séculos, supostamente evoluiu para algum tipo de arranjo democrático no cenário internacional. E parecia que tudo terminava bem, mas na verdade foi só um período de transição, passando do imperialismo aberto para o imperialismo disfarçado, que agora está voltando a assumir uma forma mais aberta outra vez. Which is now going back to the sort of an open form of it. So, killing democracy, it's kind of like debatable. Então, matar a democracia é... Bom, é meio discutível, né? Quer dizer, como é que você mata algo que nunca existiu? Talvez eu devesse dizer de outro jeito. Algo como matar a ilusão da democracia. Acho que seria uma forma mais precisa de colocar. Mas claro, existiam formas democráticas, né? Havia estruturas, práticas democráticas que realmente existiram. Isso é inegável. Só que no fim das contas, eu acho que a gente ainda está lidando com o monstro do imperialismo. Esse é o grande desafio que o mundo enfrenta hoje. Como derrotar e acabar de vez com esse sistema imperialista que está causando tanta destruição pelo planeta.
Yeah. No, and how to shine a Sim, spotlight sim, on it, and I não. think E como jogar you luz did sobre yourself isso? actually E eu acho que very você está well. fazendo um trabalho brilhante I escrevendo sobre o wouldn't be assunto. completely E eu não seria denial totalmente about negacionista em relação à democracy. democracia. There Quer dizer, are existem objective diferenças differences between the objetivas way entre o that funcionamento dos political sistemas system políticos of da Coreia North do Norte, Korea, da of Rússia, da Russia, Suíça e da of Irlanda. Eles Switzerland, of funcionam de maneiras Ireland. Well, diferentes. they're just Cada um tem different. They formas work próprias de differently. They interação have entre as suas different partes. ways in which the interaction with the different parts work, and we need some way of E a gente precisa de talking uma about forma de that. falar I sobre think the isso. word Eu acho que a democracy can palavra describe democracia one pode descrever um dos side lados of the desse espectro, spectrum, com todas as suas in all of imperfeições. its E claro, imperfections. também tem o fato de que muita Of gente acha course, que also the fact, democracia that é só democracy, sobre a lot of people votar. think it's about Mas, na voting, verdade, but uma just the parte bigger part essencial is, of é a course, divisão also dos the poderes, né? division of Garantir que o poder não fique concentrado powers, right? demais. Mas, enfim, Make quem sure quiser that power acompanhar o is seu not trabalho too deve, centralized. claro, But procurar anyhow, o seu livro. um, Matando a people Democracia, want to o follow your legado do work, imperialismo ocidental nas make sure to, of mudanças de course, go regime and e na buy your book, manipulação da Killing mídia. E Democracy. você It's também a continua material escrevendo that you can regularmente em see vários on sites, Media certo? Manipulation, and Onde as you pessoas also podem regularly encontrar o seu write trabalho? on several online outlets, right? Where can people find your work? Well, I work for, I still continue to Bom, write for eu ainda Strategic continuo Culture escrevendo para a Fundação de Foundation, Cultura which is based in Estratégica. Russia. Ela fica baseada na If you're Rússia. living in Mas se você the mora EU, na União you will not be Europeia, able to não vai access conseguir it because acessar, the EU porque a uses UE censurou todos os meios de all comunicação Russian-based com media. base na You Rússia. have to use a proxy É preciso usar um servidor to get around proxy that. So, para contornar isso. you know, on the Então, point sabe, of quando a gente living fala, in, se vive em you know, países com liberdade de expressão e respeito à informação livre, esse é um exemplo claro de que não vivemos. That's a case in point of that we are not. The EU, you cannot, if I send A União Europeia. Pascal, if you're Você não pode se eu te mandar, Pascal. Se você estiver de volta na Alemanha e eu te enviar um link para um artigo da Strategic Culture Foundation, da RT, da Sputnik ou de qualquer outra mídia russa, você não vai conseguir ler. Você vai clicar e vai aparecer uma mensagem dizendo algo como acesso não permitido. Então a informação é cortada. Mas enfim, eu trabalhava para a RT e para a Sputnik. Só que, depois que o conflito na Ucrânia estourou em 2022, as sanções da União Europeia interromperam esse trabalho, porque eu não podia mais trabalhar, nem receber qualquer tipo de pagamento por isso. Ou seja, meu sustento foi limitado por causa da censura da União Europeia. Mas eu continuo pesquisando e trabalhando. But I continue to research and work. No, it's quite pathetic. The good news is, if you're living in Switzerland, you can still access this. And I'm living, of course, in Japan, and I accessed Strategic Culture this morning. So in Japan, it also still works. There are certain pockets of the West that have a little bit more still self-respect for about professing what they preach. But for anybody else, use a VPN and go to Strategic Culture and find Finian Cunningham. Finian, thank you so much for your time today. Pascal, obrigado.